Bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindas aqui na nossa pequena ousadia, né, de fazer da nossa Fundação CEPEMA um lugar de pensar, né, de refletir para poder agir, né, de uma forma mais interessante. Vocês que estão aqui são todos e todas convidadas, né, da Fundação CEPEMA para nos acompanhar nessa viagem do pensamento e da ação, né? Porque o fundamento desses cursos que vêm sendo feitos aí ao longo da semana, vocês devem ter visto, se não, vocês podem acompanhar pelas redes sociais, pela página da Fundação CEPEMA no Facebook e também no perfil do Instagram, né? Lá temos as informações sobre os cursos que estão acontecendo. Este é um dos cursos que nós estamos fazendo como parte da nossa missão social, do nosso trabalho, né, de formação, de pensar a realidade, né, de fazer a formação daquelas pessoas em quem a gente trabalha, seja na própria fundação, seja na rede Eco Ceará. Uma saudação aí o pessoal da rede Eco Ceará, agricultores e agricultoras familiares agroecológicos do Ceará, fazem uma rede, né, de produção, e também as pessoas que consomem esses produtos, né, que gostam de produtos orgânicos, que entendem a importância de uma boa alimentação, da saúde na vida da gente, né? Então, nesse sentido, nós vamos dar início aqui a essa atividade de hoje, né? Nós temos aí a previsão de duração de 1h30, né, desse nosso encontro, né? E eu quero convidar vocês todos e todas para fazer parte dessa jornada, né? Essa apresentação, essa pequena introdução ao tema, ela não teria sido possível sem o incentivo do nosso companheiro Adalberto Alencar, né, que é o nosso coordenador de políticas públicas e transição ecológica, e também aí o apoio da nossa querida Renata, que está nos assessorando aqui nessa manhã, com a apresentação, com os contatos, aí, as informações. Ela vai colocar, inclusive, daqui a pouco, o formulário para quem participar dessa atividade poder registrar a sua presença, né? E, ao final, a gente ter aí a explicação sobre o certificado, né? Sobre quem acompanhar as nossas aulas vai poder, ao final, receber o certificado desse tema, né, que nós estamos trabalhando hoje, tá bem? Então, é isso. Eu queria convidar vocês para essa nossa palestra. O nosso tema é projetos de impacto, empreender e inovar para mudar o mundo, né? Então, nós queremos exatamente propor, né, o sentido do empreendedorismo social, né, e da inovação como instrumentos para transformações sociais profundas, não só mudanças localizadas, mas projetos que efetivamente tenham um impacto maior, né, do que que possam ser reproduzidos, que possam ser expandidos para diversas comunidades, lidar com diversas carências, diversos problemas que a humanidade ultrapassa. Então, é uma visão positiva da ação direta, da ação social, como uma forma de produzir mudanças, né, de produzir mudanças de realidade, lidar com os desafios do mundo de hoje, especialmente, né, as desigualdades sociais que decorrem da concentração de renda, de riquezas, né, e também as mudanças climáticas, toda a problemática ambiental que nós estamos enfrentando. Esse é o desafio que nós estamos nos propondo na Fundação CEPEMA, dentro do escopo do plano, do planejamento que nós estamos realizando. A este propósito, inclusive, nós vamos ter outro evento hoje à tarde, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá bem? Vamos ter aí, hoje, a presença do secretário estadual de Meio Ambiente, Arthur Bruno, e também da Patrícia Jacaúna, que é da Secretaria do Meio Ambiente, que é responsável pela APA, né, a Área de Proteção Ambiental da Serra de Baturité, juntamente com a Adalberto Alencar, numa live hoje à tarde, mas eu vou falar sobre isso depois, tá bem? É só já anunciando que vai haver esse evento a partir das 14 horas. E agora, nós vamos então fazer
aí a nossa apresentação, a nossa palestra, tá? Eu queria convidar vocês a assistir e depois, quem quiser fazer seu comentário, pode ser aqui, quem está dentro da sala pelo chat, ou também na nossa página no Facebook, né? Lá na CPEMA Fundação, lá no Facebook, você também pode deixar o seu bom dia, dizer de onde é que você está falando, qual o município, e também fazer aí a sua observação, o seu comentário, participar aí com a gente dessa reflexão que a gente quer comum, né? Afinal, todos nós estamos aprendendo. Eu, pelo menos, tive contato com esse ramo do conhecimento aí de uma forma muito recente, né? E a literatura que a gente está trabalhando dela é em inglês, né? Por isso que a gente achou que era importante a gente facilitar esse conhecimento, né? Buscar aí uma tradução, né? Desse pensamento, né? Dessas ideias para a nossa realidade, né? Para ver como é que a gente pode trabalhar com isso aqui no Brasil, no Ceará, né? No Nordeste, no canto do país, né? A gente pensando aí em sintonia com o que está sendo produzido de mais avançado do pensamento do mundo, tá bem? Então, eu sou Rafael Tomiyama, na Fundação CPEMA, né? Eu estou coordenador de comunicação, design, inovação, sustentabilidade, né? Um nome meio grande, né? Para dizer que estamos afeitos a esse tema, né? Do que nós estamos trabalhando. Eu sou jornalista, né? Já tive uma trajetória aí de militância política, de assessoria de mandatos, de gestão pública, né? Já estive na Prefeitura de Fortaleza, em duas ou três posições, e sempre trabalhando com movimentos e agora assessorando também a nossa rede Eco Ceará, os nossos queridos e queridas agricultores e agricultoras familiares orgânicos do estado do Ceará. Bom, então, passadas essas apresentações, né, vamos lá apresentar, né, o material que é a base do que nós estamos tratando aqui nesse curso. Embora ele não seja a única leitura, como a gente vai ver, né, mas nós estamos começando com essa informação, né? Nós já tivemos aí a apresentação do Adalberto, a partir do documento do IPS, então a gente já tivemos aí a apresentação da Regina sobre a economia donut e também os objetivos do milênio, né? Isso foi ontem de manhã. Ontem à tarde teve a nossa companheira Aurinete, né, junto com o Alexandre Caí, que fizeram uma apresentação dos sistemas agroflorestais, e agora, completando esse ciclo, né, nós estamos aí tratando da questão do empreendedorismo social e da inovação, tá bem? Então, vamos lá. Pode passar, por favor. Então, esses são aí os nossos amigos aí do conhecimento, né? Que são exatamente o Roger Martin, né, e a Sally Osberg, né? Eles fazem parte de uma mesma organização, que chama Skoll Foundation, né? É uma fundação que fica nós vamos falar um pouquinho sobre ela, né? Fica na Califórnia, e eles elaboraram nessa obra, né, que traduzindo para o português, né, Getting Beyond Better, How Social Entrepreneurship Works, quer dizer, indo além, como funciona o empreendedorismo social, né, uma tradução livre aqui para o português, tá? E aí, esse Roger, ele é um financista, né, ele é uma personalidade aí do mundo dos negócios, juntamente com a Sally, né, eles elaboraram, a partir dessa vivência na Skoll Foundation, na Fundação Skoll, eles foram refletindo, né, sobre isso, sobre empreendedorismo social, sobre projetos de impacto que têm condição de transformar o mundo, né, que não apenas existem por conta de negócios, né, ou de ganhos particulares, mas que tem aí um potencial de transformação, e eles vão trabalhar com vários exemplos no livro, né, de iniciativas, inclusive, premiadas e apoiadas por essa fundação, né, nesse sentido de trazer esses ganhos, né, de trazer esse aporte de melhorias para as comunidades em que os projetos estão colocados. Vamos lá?
controlando aqui o tempo, né, para a gente ter aí um tempo também para a gente conversar. Então, a Skoll Foundation é uma fundação privada que fica na Califórnia, né? Ela faz doações e investimentos para os empreendedores sociais, né, por meio de uma premiação, né, anual, que que são reconhecidas como importantes e que constituem aí uma espécie de rede, né, dessas empresas inovadoras, né? E ela foi fundada pelo Jeffrey Skoll, que era o primeiro presidente, né, do eBay, né? Então, vem aí com um aporte de recursos, né, a partir de negócios na internet. Ele foi aí trabalhando essa fundação, né, que vai lidar com este conceito, que é exatamente o que nós vamos agora entender, né? O que, afinal, nós estamos dizendo com empreendedorismo social. Vamos lá. Então, o empreendedorismo social, ele é um pouco diferente, ele se diferencia bastante do que é o chamado hoje empreendedorismo. O empreendedorismo, inclusive, é uma palavra hoje que é até meio desgastada, né? Que está associada muitas vezes enfim, ou com um sinônimo de empresarial, né? Empreendimento, vamos dizer assim, né? Ou mesmo com um disfarce, né, para certas, não sei, para certas situações que talvez, né, fossem mal vistas, né? Então, o empreendedorismo, ele muitas vezes, né, ele aparece aí como um termo muito bacana para a precarização do trabalho, né? Vamos dizer assim, essa ideia de que você pode ser empreendedor, dono do seu próprio negócio. E, na verdade, o que está acontecendo é que a classe trabalhadora vem sofrendo aí perdas de direitos, né, e se tornando pessoa jurídica, né, para que não sejam pagos os direitos e tal, e fica lá essa relação que é trabalhista, mas que, na verdade, está uma outra formalidade, né, para burlar esses direitos, para que a pessoa, no final, não tenha direito à aposentadoria, não tem direito a nada, ela está lá, né, sem carteira assinada, sem nada, trabalhando, né, nessa linha da destruição dos direitos que o ultraliberalismo está produzindo no país. Bom, mas quando nós falamos de empreendedorismo social, nós estamos falando de empreendimentos, né, de pessoas que estão, de fato, organizando, preparando, né, iniciativas que tenham impacto social. Ou seja, que o objetivo principal desses empreendimentos sociais é produzir bens e serviços que beneficiem a sociedade local e até global, né? Então, ela vai trabalhar com a ideia de geração de capital e, ao mesmo tempo, de inclusão e também de emancipação social. Ou seja, emancipação é libertação, conscientização, né? Discernimento, né? Liberdade. Então, quer dizer, quando você tem um empoderamento, quando você tem uma situação em que você não está lutando, correndo atrás da sobrevivência, mas você tem condição de ter escolhas, né, na sua vida, a partir de um patamar mínimo de dignidade, então você tem uma emancipação, né? E, num sentido mais amplo, a emancipação tem a ver com a liberdade das opressões, né, o fim das opressões na sociedade como um todo. Então, o empreendedorismo social, ele visa, na prática, estabelecer empreendimentos que possam transformar as realidades, que tenham impacto na realidade. Então, não é só ficar sonhando, né, com uma utopia de um outro mundo, algum dia as coisas vão se resolver quando o capitalismo acabar e acabar as contradições, né? Mas o que a gente pode fazer de concreto hoje? Como é que nós podemos atuar concretamente nessa realidade, né? Nós temos aqui participando com a gente várias pessoas que são a prova viva dessa compreensão, né? Nós temos aqui o Benedito, lá do CDVHS, né, do Centro de Defesa Everton de Souza, a Daniela Alencar, que tem um ateliê Violeta, né, no bairro do Barroso, em Fortaleza, um ateliê comunitário, trabalhando com as mulheres, né? Temos aí também a Glória Tavares, que é professora da universidade, que está desenvolvendo projetos
de apoio às comunidades, quer dizer, há várias iniciativas, né? Eu não vou mencionar todo mundo, mas o pessoal que está acompanhando, né? E outras pessoas que estão aí assistindo pelo Facebook, ou mesmo fazendo a sua participação, né? O seu envolvimento, o seu engajamento aí nas diversas iniciativas que têm acontecido, né, através dessas organizações do terceiro setor. Então, o empreendedorismo social, em resumo, é isso, tá? Ele tem esse objetivo, né, de atuar na realidade, mas ele tem, assim, um objetivo, ele tem altas expectativas. Ele tem uma ideia e um propósito de promover inovação, né, e transformar a realidade, transformar profundamente a realidade, transformar, ter impacto, produzir mudanças, revolucionar a vida das pessoas, né? Quer dizer, não é apenas ficar fazendo o mais do mesmo, ficar cozinhando, mas conseguir superar situações de dificuldades extremas, tá bem? Então, nesse próximo slide, Renata, a gente vai ver aí o gráfico, né, que compara as várias ações, né? Que esse é um dos gráficos que está no livro, está em inglês, mas eu vou traduzir, tá bem? Ele compara várias ações, vários níveis de ação diante da realidade. Então, você tem, nessa matriz, né, nesse gráfico, você tem do lado esquerdo a natureza da ação, ela pode ser direta ou indireta. O quadrado de cima é direto, e a de baixo, o retângulo de cima é direto, e o de baixo é indireto. E na parte de baixo você tem o resultado. Outcome quer dizer resultado, certo? Então, o resultado, ele pode ser de lidar com a realidade como ela é, mantê-la, né? A realidade realmente existente, o sistema existente, mantê-lo e melhorá-lo, né? E o outro resultado pode ser um novo equilíbrio criado e sustentado, certo? Então, essas são aí chamadas formas puras de engajamento social nessa tabela, nesse gráfico aí que a gente está vendo, certo? E aí, segundo os autores, né, você tem o serviço de proteção, né, social, que aqui no Brasil chama de assistência social, né, que muitas vezes é assistencialista, inclusive, né, e ele está nessa relação. Ele tem um caráter direto, né, de direcionar, de apoio, né, de dar algum suporte para as comunidades, mas ele se propõe a ser uma melhoria gradual nessa realidade, né? Ele propõe a resolver uma situação emergencial, vamos dizer assim. Agora, para você propor mudanças, de fato, nas estruturas, né, então você tem na parte de baixo o ativismo social, né? O ativismo social, ele interfere na realidade de uma maneira indireta, né? Ele muitas vezes é uma ação política, né? Mas ele se propõe a ser esse novo equilíbrio, né? Ele propõe aí que uma mudança dessa realidade, né? Uma alteração profunda dessa realidade, certo? Então, o que está no centro, que é o chamado empreendedorismo social, ele junta essas duas realidades, né? Ele tanto é uma ação direta, quanto ele se propõe a ser uma transformação social. Então, ele junta o que tem de mais interessante dessas duas ações numa mesma síntese, né? Ele vai atuar diretamente na comunidade, mas ele não quer ficar ali apenas reproduzindo, né, a lógica que está levando à destruição dessa comunidade. Ele propõe a interferir nela para que essa realidade seja profundamente modificada. Vamos lá? Acelerando. Bom, aí o questionamento mas afinal, por que as pessoas, né, o que motiva as pessoas? Por que alguém vai ser um empreendedor social, podendo ser simplesmente, né, alguém que cuida dos seus próprios negócios, da sua vida, da sua cachaçinha no final de semana e tchau, né? Então, por trás da motivação, né, tem geralmente alguém entusiasta, né, alguma ideia que foi pensado, que foi bacana, né, que parece que tem muitos empecilhos, mas que alguém ali está obcecado com aquilo que quer, né, fazer. Tem uma amiga nossa que é dentista, que é odontóloga, que me falou de uma ideia de que seja feita uma espécie de
criado um fundo para financiar tratamentos dentários de pessoas que não podem pagar, né? E, assim, eu achei que é um negócio bem difícil dela conseguir. Até depois fiquei me penitenciando, porque meio que dei um banho de água fria, coloquei tanta dificuldade que eu acho que ela até ficou, assim, meio desmotivada, né? Mas ela não desistiu, né? Ela continua lá buscando um jeito de, né, viabilizar essa ideia, né? Que é uma proposta, né? Que tem certos ganhos, né? Ganho para quem pode ser atendido por isso, ganho para os profissionais, né, que vão poder realizar um trabalho social e as pessoas que podem apoiar esse tipo de projeto, né? Enfim, ela certamente vai ter que lidar aí com muita gente dizendo que não funciona, né? Até que ela consiga, de fato, mostrar que esse projeto tenha viabilidade. Ou seja, esse caminho do empreendedorismo social também não é um caminho fácil, né? É um caminho que tem muita, vamos dizer assim, que para atingir um patamar que eles estão colocando aí, no próximo slide, a gente está vendo aí o que são esses estágios, né? Tem uma jornada, tem uma caminhada, né, dessa caracterização do que são os projetos de empreendimento social, tá? E aí nós temos aí, eles entendem como 4 estágios, né? A primeira questão é compreender o mundo, né? Ou seja, nós temos que fazer a análise da conjuntura, a estrutura, né, de uma forma, nós temos que ter um diagnóstico potente sobre essa realidade. Nós trabalhamos dentro da realidade, entendendo as contradições, entendendo os espaços para viabilizar isso, né, ou seja, o jeito adequado de fazer para conseguir certos resultados. Não é todo tipo de ação que vai dar certo, né? Além disso, é a questão de vislumbrar um novo futuro, né? Ou uma outra tradução, imaginar, né? Sonhar com o futuro, né? Ou seja, aquilo que a gente está pensando está relacionado com essa implantação do projeto, você ter essas ideias inovadoras, você ter relacionadas com o projeto, elas não são uma coisa utópica, distante lá, não, elas estão envolvidas, estão relacionadas, né, com os objetivos dos próprios projetos que estão sendo desenvolvidos, né? Existe uma preocupação de que você tenha resultados e esses resultados têm a ver com o impacto que eles produzem nessa realidade, né? Aí, a terceira questão é construir um modelo de mudança, ou seja, a partir da implantação dos projetos e da nossa capacidade de adaptação à realidade, né, você vai aperfeiçoando e você vai começando a pensar e construir um modelo que pode ser reproduzido em outras situações, né, que tem uma aplicabilidade, né, geral. Então, você pode ter, né, um projeto, né, como naquele filme lá do garotinho que, né, usa a energia para mover a energia solar, né, para mover as pás lá do catavento né, e gerar água para a sua comunidade, né? Então, quer dizer, um projeto que envolve alguma tecnologia, que envolveu a persistência do garoto, né, e que trouxe um impacto, um benefício, né, para a comunidade que ele vive na África, né? E, por fim, intensificar a solução, ou seja, você trabalhar com escalamento, né? Você escalar essa solução, você ser capaz de fazer com que essas ideias bem-sucedidas, elas possam ser implantadas em outros lugares, que isso aí você potencializa ainda mais, né, a tua capacidade de fazer dar certo, né? Então, a gente que trabalha com agricultura ecológica, a gente vê muito isso, né? O compartilhamento de informações entre os agricultores é um fator de fortalecer, né, essa rede do conhecimento, né? Então, o que eu fiz na minha plantação? Tinha lá um inseto, eu usei tal remédio natural, deu certo, então esse conhecimento já vai para o outro, ele é compartilhado, né? E aí você vai tendo aí uma cadeia de como esse conhecimento fortalece, tá? Agora, evidente que a gente tem que fazer aí uma mediação, e os autores alertam sobre isso, né? Não é todo projeto que dá para fazer em todo lugar, né? Tem que considerar, inclusive, que tem condições locais, às vezes, que são determinantes para o sucesso de uma ação que em outros lugares não funciona, ou não funcionaria
da mesma forma, né? Teria que ser encontrado aí adaptações a cada realidade, tá bem? Então, aí a pergunta que vem a seguir deve ser, né, como é que a gente vai fazer isso, né? O que que importa para isso, né? Vamos ver o gráfico aí, Renata, por favor. Tá aí. Então, esse gráfico, né, esse desenho, ele mostra exatamente isso. Né? No centro você tem o conhecimento, o entendimento, né? Understand, quer dizer, conhecimento, né? Aí depois você tem uma visão, né? Um sonho, um plano, né? Uma imaginação, uma vislumbre, né? Um ver adiante, né? O ver no futuro, que amplia esse conhecimento, né? Depois você tem a construção, build, que é construir, né? Você tem aí quando você realiza, você materializa o processo, ele ainda se expande, né? E depois você tem a escala, né? Você amplia isso, você reproduz essa possibilidade e produzindo novas realidades, né? Quer dizer, quando você implanta um projeto como esse, né? Você acaba interferindo na dinâmica, você vai acabar produzindo uma nova dinâmica, né? É que nem o voto feminino. Quando ele passa a ser implantado, né, como um direito, ele acabou, né? Eu estou fazendo uma comparação meio assim, mas só para a gente entender, né? Porque nós estamos falando de projetos, de empreendimento. Mas quer dizer o seguinte, né? Essa nova realidade, né? A abolição da escravatura, a questão da igualdade dos direitos, da percepção disso, ela traz uma outra, né? Ele coloca a gente num outro patamar civilizatório, num outro patamar organizativo, né? Da vida em sociedade. Então, é disso que nós estamos tratando, né? A nossa capacidade de interferir na realidade de uma maneira interessante. Vamos lá? Então, é isso, né? E o lucro? Você vai fazer um empreendimento e você não vai ganhar nada, né? Não é bem assim. O empreendimento social, ele pode sim gerar renda. Geralmente, até ele gera renda, mesmo que não tenha fins lucrativos, certo? Mas ele tem como manter a sustentação de quem está... Ele é um negócio, né? Então, ele pode gerar isso, embora ele não seja exatamente o fim único da proposta, né? O empreendimento social, ele traz renda, ele traz, né, iniciativas. Aqui, a Fundação CEPEMA, por exemplo, né, quando realiza a Cesta Ecológica, né, um projeto que está aí em andamento, à espera aí de alguns ajustes, mas a Cesta Ecológica, ela tem também esse potencial, né? Ela viabiliza financeiramente a existência da instituição, ela traz um elemento, né, de escoamento da produção para os agricultores e agricultoras que estão tendo uma certa dificuldade nesse momento, por exemplo, né? E ela traz para o consumidor da cidade, né, para as famílias da cidade, um alimento, né, saudável a um preço justo. Então, quer dizer, é um projeto que tem um impacto social relevante, né, e que gera lucro, né? Mas não é um lucro que ele é apropriado para gerar mais desigualdade. É um lucro que é partilhado para permitir o desenvolvimento do próprio empreendimento e da sociedade como um todo. Vamos lá. Aí eles vão trabalhar com vários conceitos em relação a isso. Um deles que nos interessa diretamente é o conceito de sustentabilidade. E aí eles vão trabalhar com a experiência do Amazon, né? Eles vão mencionar a experiência do Amazon, né? E do Alfredo, que é o idealizador dessa instituição, que, no caso, trabalha na Amazônia Brasileira, né? Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. É uma instituição brasileira de pesquisa que tem como missão promover conservação e desenvolvimento sustentável na Amazônia, né? Eles são dedicados à pesquisa e à busca por soluções para os problemas do uso e conservação dos recursos naturais da Amazônia. Eu sugiro que vocês acessem o site, né? A Renata pode colocar aí depois no chat o site, tá bom? Para vocês conhecerem, né? É muito interessante, a gente tem aí, inclusive, uma imagem do site, né, Renata? Um visual da página, né? Esse é um dos projetos que eles trabalham, que é a questão do monitoramento, né? Então, eles fazem artigos, escrevem, produzem, inclusive, criam políticas públicas, né, para atuação na região, eles assessoram, enfim,
né? Então, quer dizer, você tem aí uma instituição que, contando com algum recurso, com algum apoio, mas que começou pequena, com muita dificuldade, certamente, né? E que tem produzido aí impactos significativos, né? Transformações importantes na realidade ou na defesa, inclusive, da Amazônia brasileira. Tá bem? Vamos lá? Então, a gente já está aqui, já concluindo essa apresentação, exatamente para a gente ter algum tempo ainda para a gente conversar, né? Então, você tem aí o olhar para o futuro, né? Que é exatamente essa visão, essa compreensão que eles abordam no livro, né? No empreendedorismo social, a inovação é crucial. Pensar fora da caixa. O olhar deve estar além, buscando formas concretas de produzir mudanças sistêmicas, né? Ou seja, o que é importante é que essa visão, né, que a gente está tratando aqui, ela tem essa pegada inovadora, né? Ela tem uma pegada de você sair do mais do mesmo, de você, né? Putz, o que pode ser feito que talvez fosse até simples, que é uma coisa criativa, mas que pode ter algum resultado concreto na nossa comunidade, né? Então, acho que é um pouco essa compreensão, né, do que movimenta exatamente o filme. A Glória colocou aqui que eu tinha falado do filme, né? O Menino que Descobriu o Vento. Legal, bacana, é isso mesmo. Eu não estava lembrando o nome do filme, mas é esse mesmo, né? E quando você faz essa atuação, né? Quando você tem uma visão de futuro, você pensa essa transformação, né? E esse é o desafio para nós, né, Glória? Porque, vamos dizer assim, entregar a cesta básica, que é uma ação de assistência, né, de salvamento das pessoas que estão passando fome, é uma coisa que dá trabalho ser feito, né? Mas como é que isso pode se tornar um empreendimento? Como é que a assistência às pessoas pode produzir, ao mesmo tempo, um impacto na realidade delas, né? Então, quando a gente trabalha no Altra Nunes, né, com a companheira Ila, o Antônio José, no bairro, e a gente propõe, vamos trabalhar a agroecologia urbana, né, ou seja, a produção nos quintais, né, nos baldios, no terreno da própria associação, de alimentos para a comunidade, né, que sejam alimentos orgânicos, você começa a trabalhar a questão da segurança e da soberania alimentar, né? Você vai ali incentivar que as pessoas se alimentem do que elas mesmas produzem e que elas, inclusive, recuperem a produção nativa, que a nossa produção, nosso consumo de alimentos, ele é um consumo muito importado, né? É um consumo que depende muito do que os outros produzem, do que está no supermercado, né? Ou na feira. E aí a gente começa a pensar que essa produção, ela pode envolver a gastronomia, ela pode envolver uma alimentação tipicamente cearense ou nordestina, né? Esse conhecimento, né? Essa educação alimentar que a gente não tem, né? Sobre a qualidade da comida que a gente está tendo, se ela realmente é saudável ou não, se a gente está comendo muita gordura saturada, muito transgênico, né? Se estão, inclusive, se acumulando metais no nosso organismo, plástico, né? Que a gente come, microplástico e assim por diante, né? Os venenos e tudo. Então, você faz uma reflexão com a comunidade sobre a questão do próprio alimento, né? A partir do alimento, você vai discutir a agricultura, você vai discutir os impactos ambientais da produção agrícola e pecuária, né? O consumo da carne, os embutidos, né? Tudo isso entra nesse escopo. E, no fim das contas, você pode ter uma produção para além da subsistência. E você tem, inclusive, as feiras, né? O escambo, você ter as ações de doação de alimentos, né, o alimento que sobra, e muita gente passando fome nas periferias e os alimentos se estragando. Então, tudo isso, né, é a gente pensar projetos que têm impacto nas comunidades, né? Todo mundo quer isso. Lá o pessoal do Barroso quer, lá no Vila Velha quer, todo mundo quer, né? A questão é
a gente ter, aí encontrar o coletivo de gente para fazer, né? Porque sozinho é meio difícil. Depois, a questão de quando você muda o equilíbrio que existe, você cria um novo equilíbrio, né? Quando você trabalha esse equilíbrio atual, né, ele está estabelecido em certas forças. Quando você interfere nisso, você altera a correlação de força, você cria um novo equilíbrio, uma nova realidade, né? E essa nova realidade ela vai trazer outros desafios. Por isso, quando a gente falava antes sobre sustentabilidade, aí tem um elemento importante nessa história, né? Porque muitas empresas elas atuam visando, evidentemente, os seus lucros, né? Mas muitas empresas já compreenderam que o contexto em que elas estão inseridas vão interferir nesses lucros, né? Se uma empresa está estabelecida num local de muita violência, de muita insegurança, guerra de facções e tal, né? Ela vai ter dificuldades com seus negócios de várias ordens, né? E quando ela começa a interferir né, ela começa a ter uma responsabilidade social, interferir nessa realidade ao redor dela, né? Ela gera emprego, ela gera renda, ela gera, né? Ela começa a criar um entorno, né? Uma simbiose interessante com a comunidade que está ali, né? Quando existe uma visão, uma compreensão desse contexto em que ela está inserida, né? Então, acho que isso é um elemento interessante para a gente considerar. E, por fim, a palavra dos próprios autores, né, quando eles dizem que o trabalho de transformação é desafiador, assim como a tarefa de imaginar um futuro verdadeiramente transformado. Então, os visionários, as pessoas que têm essa condição, né, de uma compreensão maior dessa perspectiva, né, é que começam não só a sonhar, mas interceder nessa realidade. E aí a gente tem esse gráfico aí, né, Renato? Próximo. Então, tá aí, ó. Nesse gráfico, né, você tem na linha de baixo o tempo, né, o tempo que vai transcorrendo, e você tem na coluna o resultado, né? Quando você tem uma realidade existente, né, que está no início, aí você interfere nessa realidade e você coloca essa realidade num patamar muito superior, diferente do anterior, e esse novo patamar, ele passa a ser, né, a nova base sobre a qual se assenta aquela comunidade, né? Então, esse é um pouco assim uma visão geral sobre o curso, né? Nós pensamos esse curso aí inicialmente em 4 módulos, né? São 4 capítulos, né? 4, né, ideias, como a gente mencionou, do que eles trabalham, os estágios, né? E a gente vai trabalhar com os vários exemplos, né, que estão mencionados no livro e também acrescentar os nossos próprios elementos aqui, como eu fui somando, né? Eles descrevem, por exemplo, a luta, né, que foi empreendida pelas mulheres uma comunidade, né, do Oriente sobre uma situação que as mulheres vivenciam, né, nessas comunidades, como eles foram capazes, né, através do diálogo, do entendimento com os chefes tribais, né, para alterar a emasculação feminina, né, que é uma situação que, assim, que fazia parte de uma tradição, né, e que trazia graves problemas para a saúde das mulheres, né, e eles conseguem, né, reverter isso a partir de de uma ação, né, que se espalhou para outras comunidades e apresentou seus resultados, né? Então, esse é um dos exemplos que a gente vai trabalhar no nosso curso, né? E eu queria, então, finalizando, convidar vocês a nos acompanhar, né, nessa viagem do conhecimento, acrescentar as contribuições de vocês aí, né, quem queira, né, de alguma maneira, trazer suas questões, vamos ficar à vontade aí para usar o chat, né? A nossa previsão de duração é até 10h30, então nós temos ainda mais uma meia hora para a gente trocar mais umas ideias, né? Eu também quero conhecer mais, né, essa realidade que está sendo trazida aí pelos autores, né? E nós com certeza vamos aprender junto, aí a nossa sede do conhecimento vai nos trazer essa possibilidade. Tá bem?
é isso, gente. Obrigado aí pela paciência de vocês. Queria que a gente trouxesse aí as dúvidas, questões que alguém queira falar ou escrever, tá bem? Queria agradecer a presença da Leandra, do Rogério Azevedo, da Terezinha Maciel, o Helder dos Santos, né? Além das pessoas que eu já falei, a Thaísa, as pessoas que estão aqui com a gente, né? Pode fazer, sim, perguntas. Glória, a Daniele, o Benedito, podem ficar à vontade, né? Além da Renata, podem fazer aí seus comentários. Bom dia, gente. Vocês estão me ouvindo? Sim, eu queria só que você se apresentasse, tá? Inicialmente. Tá. Eu sou Glória, né? Eu trabalho na UFC, no Centro de Humanidades, né? Eu sou professora e pesquisadora do curso de Letras, né? E também trabalho com voluntariado já há algum tempo. Bom, gente, primeiramente, desculpe, né? Eu acho até assim meio indelicado. Eu sempre mostro a câmera, mas hoje eu amanheci com a má notícia, estou assim com a cara nada boa para apresentar. Mas, enfim, primeiramente, sabe, Rafael, eu queria dar os parabéns a você, a vocês aí da Fundação CPM. Eu acho até que já comentei contigo que eu acho muito bacana essa visão que o Adalberto tem, assim, desse fazer informado, né? Desse fazer com base em pesquisa, em estudiosos, né? Não simplesmente um fazer por puro fazer, por já ter feito antes e continuar, mas em estar sempre estudando aí, também colocando vocês nessa ação, né? De estudar e principalmente de compartilhar, né? Esses autores, tanta gente bacana assim que eu nem conhecia, tá? Então, aí, acho que parabéns a vocês todos, né? É o que eu primeiro teria a dizer. Em segundo lugar, assim, eu acho que tu disse no início, né? Vamos iniciar aqui nossa pequena ousadia. Eu acho que a ousadia de vocês não é pequena, sabe? Eu acho que você pode se referir a ela simplesmente como ousadia, sabe? Porque, poxa, em plenos tempos, né, de pandemia, vocês continuam aí firmes, né, no fazer e no compartilhar do saber com os recursos que temos. Então, eu acho que isso é ousadia, não pequena ousadia. Tá? E com relação assim ao empreendedorismo, né, social, essa palavra social até me faz perder um pouco a busca que eu peguei da palavra empreendedorismo nos últimos tempos, né? Porque infelizmente ela tem tido assim uma conotação assim mais pejorativa, né? Então achei bem bacana. E assim, eu refleti sobre muitas coisas enquanto você falava, né? Ontem até eu assisti o filme da Marie Curie, né, da grande cientista, e fiquei pensando no Brasil, assim, me veio à cabeça até que, em especial nas ciências sociais, né, fazer pesquisa no Brasil é quase que um ato de empreendedorismo social, sabe? Porque tentamos transformar, né, mudar o mundo, agir de uma forma diferente para que a gente possa alterar para melhor a realidade, né? Nas ciências sociais, em especial, né, a pesquisa, nós não visamos o lucro, algumas vezes até conseguimos, com muito esforço, gerar, né, alguma renda, né? Então, penso assim que o fazer, né, da pesquisa nas ciências sociais talvez seja per se, né, em bom latim, no Brasil, principalmente, até um ato de empreendedorismo social. Não sei se felizmente ou infelizmente. E a outra coisa que eu queria dizer, Rafael, na verdade, era até fazer uma sugestão para que eu acho que esse teu curso deve ter um follow-up, né? Porque assim foi muito bom, foi bem introdutório. De repente, o próximo módulo pudesse trazer, né, para nós os exemplos mesmo, os cases de empreendedorismo social, assim, vários, né? Principalmente no tocante à geração de renda. Porque o que eu percebo assim na universidade, né? Eu acho que a universidade tanto na extensão quanto na pesquisa, né, pode-se falar que tem interface com o empreendedorismo social, sim, especial na universidade pública, né, assim, que nós já somos remunerados, independente de fazermos os projetos ou não. Então, não é o projeto em si, né, que gera o nosso salário, projeto X ou Y, eu digo. Então, eu acho assim que o nosso maior desafio em todos os projetos assim que a gente empreende é justamente a geração de renda,
né? Eu não digo nem nas tecnologias, né, onde essa pegada assim já é bem mais forte, porque eles têm, né, grandes parcerias com grandes empresas privadas, então é mais fácil. Então, assim, é a minha sugestão que fica, é que no próximo, assim, no follow-up desse teu curso, que tenha uma ênfase bem forte, assim, nos exemplos e em como esses projetos podem gerar renda. Esse, para mim, assim, pelas pessoas com as quais eu convivo, né, nas pessoal das ciências humanas e vários projetos e tal, eu acho que esse é o nosso maior desafio. E era isso. Parabéns, um bom dia aí a todos. Obrigada. Bacana, Glória, muito obrigado aí pela sua colaboração. Não sei se alguém fez mais alguma observação aí no Facebook, a Renata vai dar uma olhadinha. O Rogério, não sei se ele não quer falar por ele mesmo, Rogério. Se você quiser, o Rogério deu aqui um testemunho, aqui uma fala aqui no chat, né? Ele escreveu: somos uma cooperativa de agricultores familiares em Aquiraz, né? Que é a Copafesp. Nesse sentido, vejo o cooperativismo como um dos grandes empreendimentos sociais, pois difunde conhecimento, assessora na produção e comercialização de seus produtos. De fato, muda muito a realidade financeira das famílias, bem como faz com que os produtores se autovalorizem por seu trabalho, né? Aí a contribuição do Rogério Azevedo, da Copafesp. Muito obrigado, Rogério, aí pela sua observação. Vamos conversar um pouquinho sobre isso também. Mais alguém quer falar? Alguém que queira se manifestar aí, falar alguma coisa? Alguma coisa. Agora já pediu para falar, fale, né? Alguma coisa. Bom dia a todos, né, e todas. Eu quero agradecer, eu me chamo Daniela Alencar, aqui do ateliê comunitário, aqui no Barroso, né, no Jardim Violeta. Bom, é bem recente, né, que nós estamos trabalhando com a comunidade, mas em toda a minha vida eu trabalhei com a comunidade, né? Eu fui criada vendo as pessoas trabalhar com a comunidade, com a ação social. E isso me fez, assim, né, de uma forma, andar por esse caminho, né? Eu quero agradecer, faço das palavras da Glória e as minhas palavras, né? Agradecimento ao CPEMA, ao Rafael, né? Porque isso é muito importante para a gente. Isso nos dá, assim, uma visão, né, do que a gente precisa e necessita. Quando você falou, Rafael, sobre aquela sua colega, né, sobre que ela é dentista e tudo, me fez lembrar um tempo na minha infância e juventude que a gente não tinha, né, esses planos de saúde dentário na época, e a gente muito pobre, a gente não tinha, né, ou os dentes caíam ou ficava tudo podre, né, e a gente não tinha, né, mas tinha uma pessoa ali no Montese, que ele é muito bem conhecido, eu acho que você conhece, o Dr. Ximenes, né, foi o que fez um livro sobre o bairro do Montese, né, a criação do bairro ali, e ele, como dentista, ele não era toda a área que ele trabalhava dos dentes, sabe? Mas ele, todo final de semana, ele abria seu consultório e ali quem chegasse ali, qualquer pessoa que precisasse, né, avaliar os dentes ou ver alguma coisa, ele, né, abria seu consultório. Ele era muito engraçado, às vezes ele dava até presente Dia das Crianças para a gente. E teve um dia que eu, muito, muito abençoada, né, eu quebrei meu dente da frente, e ele disse: menina, eu não faço esse tipo de trabalho, mas aí ele me levou, sabe, lá onde ele trabalhava, onde tinha muitas pessoas lá, e ele fez isso, sabe, ele cuidou muito bem dos meus dentes, não só do meu, dos meus irmãos, e ele fazia esse lado social muito bem,
E ele, muitas vezes, ele trabalhava à noite, depois que ele chegava, sabe? Mas ele fechou o consultório dele porque ele teve que se aposentar, ele teve problemas na visão, né? Hoje ele ainda está vivo. E uma pessoa maravilhosa, sabe? E passei também pelo Lar Batista, né? Ali, quando o Lar Batista começou, ali na Serrinha, né? Trabalhei um pouco, né? Quando aquelas crianças começaram a chegar, muitas vezes, né? Maltratada pelos pais. E eu saía daqui de casa para ir fazer ação social lá na Serrinha, próximo ali da casa da minha mãe. E hoje, né, eu me vejo aí fazendo ação social em vários bairros, né, como na Outra Nunes. Eu tenho um prazer imenso de estar naquele lugar. Infelizmente, eu não estou podendo agora, né, estar junto, né, das pessoas para contribuir. Eu acho que isso faz um bem imenso, né? Eu admiro muito essas pessoas que realmente estão enfrentando essa pandemia aí, né? De uma forma, correndo um risco, tá entendendo? Para poder ajudar o seu próximo, né? Aqui nas redondezas aqui do bairro já está tendo caso. A minha vizinha, ela está com Covid, né? Ela está sendo tratada ali em Beberibe. Ela foi passar um final de semana na mãe dela e por lá ficou, né? Ela está sendo tratada lá, mas graças a Deus já saiu. E outros casos aqui por perto também, então não estou saindo de casa, né? E ontem, né, tipo a notícia, né, que o meu irmão, ele fez o exame, deu positivo, e ele já está no oxigênio, né? A gente está em oração por ele, porque agora que ele constitui a sua família, agora que ele tem um bebezinho de 1 mês, então a gente tá nessa luta, né? E o ateliê comunitário é para isso, né? Nasceu para isso, não é uma visão só minha, né? Não é só uma força minha, sabe? A visão que eu tenho é que essas pessoas sejam alcançadas, abraçadas de uma forma, seja porque nós, né, temos esse lado humanista, né? Bom seria que essas autoridades também fossem humanistas, que realmente amassem o seu próximo, né? Porque nós vemos aí muitas igrejas que realmente eu tiro para o chapéu, muitas vezes a Igreja Católica, né, ela tem esse lado de ajudar o próximo, né, as pessoas que realmente estão necessitadas. Isso é maravilhoso, gente. Vocês não têm noção, isso assim abre assim um leque na nossa vida, a gente aprende, né? A gente aprende a dividir, e isso faz um bem imenso para a nossa alma. É isso que eu tenho a dizer. Tá bom? Ok, então, muito obrigado aí, Glória, Daniele, também o Rogério, né, que fez aí fizeram as suas observações. A Terezinha Maciel manda um bom dia, parabéns, Rafael e equipe, excelente aula, sobretudo neste momento de pandemia que o mundo passa, refletir sobre essa temática ambiental se faz necessário. Muito obrigado aí, professora Terezinha, do bairro do Jardim Jatobá, né, na escola aí, saudação a todos, todas que fazem a escola aí, a comunidade, também a nossa professora Amenaide, né, que está passando aí por uma situação também com os familiares, né? A gente espera a recuperação de todo mundo e que a gente possa sair todos bem, né? De toda essa situação que a gente está vivendo. Também chegou aqui a nossa companheira Ilha Marques, lá do bairro do Alto Nunes, da Associação Dom Luiz Loschaider, parceira da Fundação CEPEMA. Muito obrigado a Ilha por ter vindo. E o professor Rodolfo, de Itapipoca. O professor Rodolfo é especialista ambiental sobre impactos ambientais na Serra de Itapipoca. Muito obrigado. Um abraço também, professor Rodolfo, que inclusive já está participando aí dos cursos da Fundação CEPEMA. Esse é mais um dos cursos, né? Eu tinha falado que no início que, inclusive, as pessoas que estão participando, que nós estamos registrando aqui, as presenças, né? Podem acompanhar o curso todo e fazer aí as suas anotações, produzir o seu conhecimento, né, para se fortalecer, né, para aumentar o seu conhecimento, e também muita gente está precisando aí do certificado, né, então quem fizer o nosso curso integralmente, né, quem participar das aulas e tudo, pode
receber o certificado. Para isso, você precisa se inscrever no e-mail, né? institucional@fundaçãocepema.org.br, né? O e-mail está aí, a gente vai colocar direitinho, já está no anúncio, né? Você manda o e-mail com seus dados, seu telefone, seu CPF, para poder a gente fazer o certificado, né, de quem participar de todas as etapas, tá bem? Então, não sei se alguém mais quer falar alguma coisa, a gente podia já fazer um bloco, né, se alguém ainda quiser falar alguma coisa. Eu levantei a mão. Ah, sim, Renata, pode falar. Nesses tempos de pandemia, principalmente, a gente vê muitas iniciativas de políticas assistencialistas que são muito importantes, né? Porque quem tem fome precisa comer naquela hora, quem tem frio precisa de roupa, de cobertor naquela hora. Mas nesse tempo que a gente está vivendo, como é que se pode empreender socialmente, né? Fazer um empreendedorismo social dessa maneira, como os autores colocam, adaptados assim para, porque eu acho que eles escreveram esse livro, né, antes e adaptado para esses tempos da gente e para a nossa realidade que é muito desigual, né? Eu acho que é uma reflexão importante para todos nós, né, a que você coloca. Não é verdade? Se como produto desse nosso curso nós fomos capazes de pensar nessas soluções, parece que ele já valeu, né? Mais alguém quer falar alguma coisa? Ou podemos ir para as nossas considerações finais? Bom, então vamos lá. Eu queria agradecer o Helder Freire, a Jéssica Gama, a Valdipley Alves de Oliveira, a Verônica Costa, a Hélida Maciel, que estão nos acompanhando na página da Fundação CEPEMA no Facebook. Tá bom? Muito obrigado aí vocês pela audiência, espero que vocês estejam gostando, né, e que possam participar mais vezes do nosso curso. Eu considero todas as observações que foram colocadas muito pertinentes, né? A Glória, ela aí traz elementos importantes da questão do conhecimento associado a uma ação prática, né? Quer dizer, não tem como a gente fazer transformação social sem estudo, né? E esse é o primeiro elemento que os autores associam com o empreendedorismo social, o conhecimento dessa realidade. Nós temos que ter um profundo conhecimento dessa realidade, entender as contradições, né? A característica do nosso povo, a sua força, a sua religiosidade, os seus conflitos, né? A sua vida, como é que as suas tradições, como é que a gente dialoga com isso, como é que a gente é capaz, né? Inclusive nesse momento, né, de um enfrentamento de uma pandemia e do pandemônio, né, das desinformação, das fake news, como é que a gente vai interferir nesse contexto, se não com muito estudo, muito conhecimento, né? Mas o conhecimento não como um prazer diletante, mas como a realidade de fato, né, que nós podemos garantir, que nós podemos fazer acontecer de fato, né? Então, isso eu acredito que é o nosso primeiro desafio, né? Como é que a gente transforma a teoria em prática, né? Como é que a ideia parece boa, você tem uma boa ideia, mas ela se viabiliza enquanto um negócio social, né? Enquanto uma empresa social, um empreendimento social, né? Ela tem condições, né, de implantação, em que sentido, em que meios, como é que ela dá retorno, como é que ela se viabiliza como por ela mesma, né? Sem estar dependendo sempre de um financiamento externo, né? Então, acho que esse é um elemento aí importante dessa reflexão. A outra questão, né, é a questão que o Rogério coloca, né, o sentido das cooperativas, né, o trabalho cooperativo. As cooperativas, em geral, elas têm produzido esse efeito, né, favorável, na medida em que você não tem um produtor sozinho, né? Você tem ali uma associação, né, de produção que viabiliza os negócios, que fortalece, que serve de troca de conhecimento, né? Agora, a par das cooperativas, que são, na verdade, embustes, né, que a gente sabe que existem, não é isso? Não estou dizendo, não é o caso de Caucaia e de outras que existem, né, mas existem também empresas disfarçadas de cooperativas, né? A gente sabe que isso
já aconteceu muito, né? Eu acho que ainda acontece no Ceará. Mas hoje já tem um fortalecimento maior dessa rede de cooperativas, né? Você tem um sistema de cooperativas, você tem um sindicato, né? O Sescop, né? Então, enfim, você tem aí uma estruturação mais interessante dessa ideia das cooperativas. A questão é que nós temos que avançar, assim, ver como é que a gente pode avançar ainda mais nessa compreensão do significado dessas organizações, né? Porque, embora muitas vezes a gente tenha uma associação cooperativa, a forma da gente lidar com a questão da terra, ela é uma forma isolada, né? Então, muitas vezes, cada produtor pensa a sua realidade, o seu negócio, a partir da sua realidade específica, da sua produção dentro do seu território, dentro do seu terreno, né? E a gente trabalha muito com essa ideia do pequeno produtor num terreno. E o grande desafio é a gente pensar como é que essa produção ela tem um impacto ou pode ter uma relação entre as várias produções e aquele impacto no território como um todo, mais a médio e longo prazo. Você está entendendo, Rogério? Eu acho que todo mundo pode pensar isso. Quer dizer, existe ali um manancial de água, existe ali serviços ecossistêmicos que estão acontecendo, né, de filtragem da água, do ciclo, né, da natureza, as mudanças climáticas estão colocadas ali, e como é que aqueles produtores associados, né, os produtores e produtoras associadas, podem lidar melhor com a realidade socioambiental em que essa comunidade está inserida. Eu acho que isso é uma reflexão importante, né, para a gente considerar, né? O Rogério que faz, inclusive, outras considerações, né? Sobre legal sobre de fato existirem, né? Existirem outras cooperativas, né? Que é um dos problemas, né? Empresas que na verdade usam a fachada de cooperativa, né? Para burlar direitos, né? Mas ele coloca que a cooperativa lá, a Cooparfesp, tem a assessoria de um engenheiro agrônomo, né? Interessante, né? Sobre que esse engenheiro agrônomo assessora, né? Os cooperados. Bacana. Então, quer dizer, já é uma visão, já é uma compreensão para além do que simplesmente, né, a associação. Isso é inovativo, né? Isso, com certeza, fortalece esse sentido de empreendedorismo social que a gente está falando, né? No Facebook, a Rita de Cássia, de Banamboio, disse que gostou muito, muito obrigado aí pelo acompanhamento, né? E a Juliana Vládia, né, que diz, show, parabéns pelo trabalho. Aí, valeu aí a audiência de vocês, né? O Rodolfo acrescenta que também tem a cooperativa de polpa de frutas e bolo, bacana, né? Quer dizer, você não tem só a produção agrícola, mas você tem também já uma agroindústria, né? Uma agroindústria cooperada, né? Uma indústria popular, né? Então, esses empreendimentos são coisas interessantes para a gente ver, né? Até porque foi sugerido aí, né? Conforme foi sugerido pela Glória, que a gente vai poder ver aí vários exemplos que estão no livro, né? E também daquilo que a gente tem trabalhado na Fundação CEPEN. Então, é isso. Muito obrigado aí pelas suas observações. O Benedito, né? Ele também coloca aqui parabéns pela iniciativa, e o empreendedorismo social é impressão para a sociedade, principalmente para os mais carentes. É isso mesmo, Bené. Você que está aí trabalhando no Bom Jardim, no Centro de Defesa da Vida Herbert de Souza, né, tem, com certeza, uma compreensão desse papel do empreendedorismo social na prática, né? Eu acho que aí o sentido nosso é exatamente fazer essa reflexão. E a Daniela Alencar coloca aí o trabalho, né, que tem sido feito pela comunidade, né, que ela tem realizado com a comunidade, o exemplo, né, de uma ação concreta, né, que uma pessoa teve uma iniciativa lá, como profissional, como médico, dentista, né, de possibilitar o atendimento às pessoas, né. Agora, esse é o nosso desafio, é como é que a gente supera uma perspectiva, né, assim, uma convicção pessoal. Às vezes as pessoas estão aflitas, né, querendo fazer alguma coisa, mas estão sozinhas. Eu acho que o nosso, quando a gente está juntando essas nossas forças, né, essas várias participações, né, é porque a gente está pensando para além juntos, né, o que tem de possibilidade da gente realizar
conjuntamente. E a Renata, ela comenta exatamente isso, né? Nesse período que nós estamos vivendo, um período, vamos dizer assim, excepcional, né? Como é que nós vamos realizar esses empreendimentos sociais, né? Qual é a possibilidade? Veja bem, apesar de parecer, Renata, que o mundo parou, né? Na verdade, o mundo continua funcionando, né? E nesse momento, inclusive, aqui no Ceará, nós temos aí a reabertura de empresas, os trabalhadores, as trabalhadoras continuam indo trabalhar todos os dias. Quem não tem a possibilidade de ficar no isolamento social, está pegando ônibus lotado todo dia, está adoecendo, inclusive a doença está chegando, né, em patamares de pessoas mais jovens, né, até porque os mais velhos os mais idosos já estão se imunizando, mas, vamos assim, os riscos estão colocados, eles sempre estiveram. Na verdade, a pandemia é um produto do que a nossa sociedade, né, fez, o que ela gerou, né? Ele é gerado nessa relação socioambiental, né? Isso acho que é uma outra reflexão, mas eu posso dizer de antemão que isso não tem sido um impedimento para que a gente realize, né, as funções humanas com certos cuidados, né? No momento, ainda não, embora a gente tenha bem mais restrições, né, para fazer. Mas esse trabalho de assistência social, por exemplo, de distribuição de cestas básicas, por exemplo, ele não parou, né? Ele continua e até tem se intensificado diante da situação que a maioria do nosso povo está passando, de desemprego, de desalento, né, de carestia, de demandas de vários tipos, né? Não só de alimento, mas de atendimento de saúde, de assistência, né, de acompanhamento, né, às vezes até de uma palavra de conforto. Mas o que acontece é que nós temos aí, então, o desafio de, dentro de tais condições, como é que a gente tem uma ideia inovadora que é capaz, né, de ter impacto sobre as pessoas, sobre a vida das pessoas, né? Então, os elementos eles estão colocados. As redes de informação e de desinformação também, elas estão na mão das pessoas. Os dispositivos móveis, eles trouxeram essa possibilidade, né, de pensar, a internet, né, nos traz essa possibilidade. Nós estamos aqui hoje fazendo assessoria técnica de comunidades rurais, por exemplo, né? Os jovens de uma comunidade aqui do Ceará criaram um aplicativo, eles mesmos, sem dinheiro, sem nada, criaram um aplicativo para poder fazer exatamente o acompanhamento técnico das famílias de onde eles atuam, mas que servem, né, para qualquer lugar do mundo. Então, quer dizer, não é que seja impossível, né? Não é que, vamos dizer assim, nós temos hoje condições mais adversas, vamos dizer, né, dentro do que está colocado, mas nós temos também possibilidades, né? E eu entendo que é um pouco isso que nós estamos aqui tratando nessa nossa manhã, né? A gente pensar fora da caixa, né? Pensar fora do que está estabelecido como verdade, e a gente trazer aí realmente né, como é que a gente vai ser inovador, como é que a gente vai, dentro dessas condições, né, e dessas reflexões, a gente trazer outras possibilidades, não é isso? Então, o Rogério, ele acrescenta, né, que o trabalho que tem sido feito pela cooperativa, pela Copafesp, né, que a cooperativa de polpa de frutas e bolo, ela trabalha em parceria com as escolas e o poder público, então, quer dizer, viabiliza, né, a compra, né, da produção, e ele diz que também estão entregando cesta de alimentos, material de limpeza, inclusive álcool aos cooperados mais necessitados, né? E a Glória Tavares, ela faz essa observação, né, que as iniciativas da CEPEMA, elas são exemplos de como empreender socialmente em tempos de pandemia. E ela crê também, se por um lado a pandemia dificulta, por outro, força a pensar
novos caminhos, né? Então, essa é um pouco aí, essa ideia do que nós estamos propondo como reflexão, é exatamente a gente estar nesse momento, né? Quando a gente propõe essa nossa live, nós estamos exatamente, né, com esse tema, considerando essa realidade, considerando essa possibilidade de, nesse tempo de pandemia, a gente encontrar, né, no empreendimento social e na inovação, né, as condições de realizar uma transformação profunda. Por quê? Exatamente porque o mundo como ele está hoje, a forma como ele se encontra, né, por isso que a gente tem que ter, em primeiro lugar, uma análise crítica dessa realidade. A forma como nós estamos no mundo faz com que a gente tenha esse resultado, né? Então, nós vivemos num mundo em que existe uma grande produção de alimentos, que tem alto impacto ambiental, e você tem, ao mesmo tempo, uma realidade de fome. Você tem aí uma grande existência de concentração de renda. E você tem uma devastação ambiental que é produto dessa produção. O ser humano está interferindo profundamente, trazendo altos impactos na biosfera, né? Por isso que se fala numa nova era geológica, que é o antropoceno. E aí, quais são as saídas para essa realidade? Esse é o desafio que a Fundação CPM está se propondo no seu planejamento. E é por isso que hoje à tarde nós vamos estar aí com a realização desse evento, né, com a participação do professor Adalberto Alencar, né, que vai tratar da economia da biodiversidade, o secretário Arthur Bruno, né, que vai falar sobre o Sistema Estadual do Meio Ambiente, e a Patrícia Jacaúna, que é da SEMA, da Secretaria do Meio Ambiente, e vai falar sobre a gestão das unidades de conservação, né, inclusive a APA da Serra de Baturité e o Refúgio da Vida Silvestre Periquito da Cara Suja, que ela é a coordenadora dessas áreas, né? Então, está aí o convite feito para vocês. Hoje, a partir das 14 horas, a partir das 2 horas da tarde, hoje, sexta-feira, vai ser transmitido ao vivo pela página da Fundação CPM no Facebook, e eu queria muito convidar vocês também a assistirem e participar dessa reflexão. Tá bem? Esse é o recado da gente. E o que eu posso dizer, para concluir, muito obrigado pela participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenhamos trazido conteúdos úteis, e nós estamos apenas começando o nosso curso, fazendo essa visão geral da obra, do livro, né? Nós vamos trazer outros elementos, além dessa compreensão, né, da própria cosmovisão andina, né, a gente não ficar só no eurocentrismo, né, só no pensamento europeu, a gente trazer também a contribuição dos índios andinos da América Latina para essas formas, né, já que a gente vai estudar os exemplos, né, formas organizativas de empreendimentos que têm impacto social, que transformam realidades e que são capazes de construir um mundo novo e melhor. Muito obrigado a vocês e seguimos adiante. Valeu, gente. Tchau, um abraço.